Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto vamos nos sentando, podemos ir cantando mais uma vez o refrão deste salmo, que nos coloca nesta realidade: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Canta junto. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Amado irmão, querida irmã, você que também nos acompanha de casa, nós estamos vivendo dias festivos deste tempo relativamente curto, que é o tempo do Natal. No próximo domingo já encerraremos este tempo com a festa do batismo do Senhor. E hoje celebramos esta festa com um nome diferente, Epifania, do grego epifaneia, que significa manifestação da glória de Deus. Deus que se revela. E quando nós
acompanhamos aquela liturgia do dia 25 de dezembro, nós encontramos a palavra no texto dos Hebreus, no capítulo 1, que dizia do seguinte modo: de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nos últimos tempos Ele nos falou por meio do Filho. Nós estamos vivendo esses dias fazendo menção àquela cena, quando você chega aqui e enxerga então uma cena de um menino que nasce, os seus pais do lado, e então os 3 reis magos que estão ali também, juntamente com ele, os pastores, os animais, esta cena do presépio. Então podemos nos perguntar, o que Deus nos fala hoje? Se Deus falou naquele tempo com aquele povo, Deus continua a falar também conosco hoje. No dia 25 de dezembro, claro, vendo a cena do presépio toda montada, mas com o enfoque principal no nascimento, naquela criança, esse menino revestido de luz que vem a nós para nos salvar, para iluminar o mundo que se encontra em trevas. E a primeira leitura inclusive diz isso: levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, porque chegou a tua libertação. Alguém me perguntava, padre, vale a pena mesmo celebrar Natal mesmo em meio a uma pandemia, um tempo esquisito como esse? E a resposta nos vem daí. Vale a pena sim, porque celebrar este menino, ele nos enche de esperança e nos envolve com a sua luz num mundo que está hoje envolto em trevas. No dia 25 celebrávamos então o enfoque principal em Jesus, no seu nascimento. No domingo passado, vocês se recordam com a festa celebrávamos? Festa da Sagrada, o padre vai dizer Sagrada Família de Nazaré, e você vai dizer, a minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré. Então temos aí enfoque diferente. Dia 25 de dezembro, uma criança. No domingo passado celebrávamos então com esta cena, tendo ali esse pormenor dos 3 personagens, Jesus, Maria e José. Hoje nós somos chamados a olhar outro pormenor desta cena. 3 magos, ao que a tradição nos atesta, eles vêm da Pérsia. E o interessante é que Deus, como falava com aquele povo naquele tempo, Ele fala também conosco hoje. E Ele fala como quer, quando quer, do jeito que quiser, porque Ele é Deus e não homem. E Ele usa de uma estrela para guiar estes magos. Ao que sabemos o nome de cada um deles, Gaspar, Baltazar, Belchior, com os seus respectivos presentes, o ouro para esse rei, que traz sim a marca da realeza, não alguém que veio para reinar com reinado humano, não. O meu reino não é deste mundo, ele dizia depois lá a Pilatos. O incenso para esse menino que é Deus, que vem para salvar a humanidade, mas também a mirra que já prenuncia aí o sofrimento que ele então sofreria, ficou redundante, aquilo que ele sofreria pela humanidade para nos trazer salvação. Por muitas vezes nós meditamos sobre tantas coisas em relação ao presépio, mas hoje eu gostaria de falar sobre algo que às vezes fica esquecido, que é a estrela. Alguém poderia perguntar, padre, o que é uma estrela? Talvez um corpo luminoso que está presente no espaço, nesse imenso universo. E aí a palavra justamente vem mais uma vez para dizer, Deus usa até mesmo uma estrela para guiar aqueles que eram povos pagãos, para encontrar então esse Deus e adorá-lo. O que Deus fala conosco hoje? Estes magos vieram para adorar Jesus, e eu e você, o que podemos aprender deles? Talvez no início desse ano, nós estamos somente no 3º dia de 365 dias deste ano 2021. E eu dizia na paróquia, lá em Campos Verdes ainda há poucos dias,
e fiz esse processo doloroso da despedida, não é fácil. Teve a missa do lenço agora, 2 dias atrás, muito chororô, mas a gente sabe que é preciso dar passos também naquilo que Deus nos pede. E ali eu falava para aquele povo: ninguém sai de casa sabendo o que vai dar certo, o que vai dar errado. Nós não sabemos o que vai dar certo, o que vai dar errado neste ano de 2021. Prova é o ano de 2020, que nós fazíamos talvez tantos planos, traçávamos tantas metas, e bastou um vírus para desconfigurar tudo daquilo que havíamos planejado. Então cabe a nós o quê? Aprender destes magos que precisamos adorar este Deus que vem para ser o Salvador da humanidade. Gente, esse tempo veio como uma possibilidade de rezarmos mais. Uma pergunta para você, você não precisa responder. Quando tudo está muito bem na sua casa, você se lembra de rezar? Quando tudo está muito bem, graças a Deus, tá, louvado seja Deus, será que você se lembra de rezar mesmo? Porque às vezes chegam pessoas, e o Padre Gilson talvez pode confirmar isso muito bem também, pessoas que quando vem um momento difícil, aí o marido que pergunta para a esposa: esposa, onde está meu terço? Cadê minha Bíblia? É fato, gente. Muitas vezes é no tempo difícil que vem a possibilidade de dizer: eu preciso de Deus. Mas que não seja assim, que seja também o tempo que vivemos a graça, no tempo em que estamos bem, louvar a Deus, porque Ele nos conduz o tempo todo. Olhar um pouco mais então esta verdade que celebramos, me recordo aqui de um trecho do sermão de São Leão Magno, no Natal do Senhor, que nos diz assim: nosso Senhor, não encontrando ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Até mesmo povos pagãos vindos lá da Pérsia, que representam então todas as nações, Deus chama à conversão, Deus chama a adorá-lo. Por isso o refrão do Salmo nos cantou muito bem: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, Senhor. O que podemos levar para casa hoje? Essa estrela, o que significa para nós hoje? Uma criatura de Deus, Deus que criou tudo, criou o universo tão imenso. Eu peço licença de vocês para que eu possa entrar um pouco mais dentro desta realidade da estrela, para entender que Deus criou o universo e todo o ser, e se eu e você, nós não adorarmos o Senhor, até mesmo as pedras louvarão. Não existe o canto: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Nós olhamos para a natureza, para este mundo tão imenso, e nos perguntamos: será que eu consigo fazer uma obra tão bonita como esta? Deus deixa os seus rastros. Nós podemos encontrar Deus através desse universo tão bonito, e Ele usa essa estrela como algo criado para falar com aqueles magos, um sinal. Saibamos, querido irmão, querida irmã, a ler os sinais dos tempos. Trago então um pouco mais de objetividade nesta homilia, levando textos que nos revelam esse Deus Criador, que cria também essa estrela, e através da estrela nos mostra a quem devemos adorar. O Salmo 32, a partir do versículo 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Ele junta as águas do mar como num cantil, e em reservatórios encerra as ondas. Tema o Senhor toda a terra, reverenciem-no todos os habitantes do globo, porque Ele disse e tudo foi feito, Ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. É isso, gente. Às vezes a gente faz planos, às vezes temos tanta coisa planejado aí, e basta um vírus para desplanejar, se é que existe essa palavra, desconfigurar, arrebentar com os nossos planos e dizer: eu preciso fazer a vontade de Deus unicamente. E se a vontade dEle é que eu possa viver esse tempo difícil, é porque Ele quer que eu aprenda algo também deste tempo difícil. Continua o Salmo:
Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu por sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada observa todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. E finalizo essa leitura do texto do Salmo 32. Não vence o rei pelo numeroso exército, nem se livra o guerreiro pela grande força. Querido irmão, querida irmã, se caminhamos com Deus, não há o que temer. Começa a folhear a Bíblia e você vai ver que em situações improváveis, Deus agiu na história da humanidade. Basta olhar, por exemplo, e talvez eu tenha citado isso aqui na última missa que eu celebrei com vocês, basta olhar um pequeno Davi, frágil, franzino, escolhido por Deus, diante de um gigante Golias, com as suas armaduras, com a sua espada, e a palavra que Deus dava a Davi justamente era essa: você vem a mim com armaduras e com esta espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Na nossa fraqueza, amado irmão, amada irmã, Deus caminha conosco. E para isso precisamos então assumir essa verdade. Os magos, olhando a estrela, seguindo a estrela, são levados a adorar Jesus. Vamos ainda compreender um pouquinho mais o que Deus faz através do universo, porque estamos falando aqui de algo deste imenso cosmo, onde as estrelas, como criatura divina, elas nos levam também a Deus. Diz assim o texto de Amós, capítulo 5, versículo 8: aquele que fez as Pleiades e o Órion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e derrama-as sobre a face da terra, o seu nome é Senhor. Quer mais evidência que isso? Está muito claro, gente. Basta ler as Sagradas Escrituras, ler os sinais dos tempos, e nós vamos entender que tudo vai levando-nos a adorar esse Deus que nos visita, que se revela também aos povos pagãos, que nos chama. Aqui nós podemos nos perguntar diante dessa estrela: quem criou o universo? Ainda uma outra pergunta: as galáxias, as estrelas, quem criou tudo isso? Às vezes os nossos jovens são colocados à prova nas faculdades, falando que é um imenso Big Bang, uma explosão que faz tudo isso existir. Gente, tinha que ser uma explosão muito bem perfeita para que tudo isso caísse organizado do modo como está. E a gente vai entrando ainda mais aqui em textos bíblicos, e o padre passeou por vários textos para que a gente possa entender a partir da estrela, desse ponto de vista da estrela, quem devemos adorar. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Bereshit Bará, da expressão hebraica que nos diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas continua na leitura: criou o mar, as estrelas, criou tudo o que existe. Deus pode falar como quer, quando quer, onde quiser. E Ele fala por meio da estrela àqueles magos: vá adorar o meu filho. Tem mais textos, padre? Sim, temos sim. Esse texto que nos diz, Salmo 32 seguintes, versículos 4, 6: pois Ele falou e tudo fez, Ele ordenou e tudo existiu. Se a gente toma pelos pensadores que a gente estuda, e de um modo especial na filosofia, estudamos um homem chamado Aristóteles, que diz assim: existe um Criador que é incriado, ou seja, Ele cria a todos, mas não é criado por ninguém. Que podemos fazer paralelo com aquele texto bíblico que diz: Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Olhemos então, amado irmão, amada irmã, os sinais dos tempos. Eu dizia ainda na missa da manhã, lá no Morro da Mesa, ali sob o manto de Nossa Senhora da Piedade, com um exemplo simples. Quando você olha um relógio, tem relógio na sua mão aí, não tem? Tem sim, tem aqui também, um relógio. Esse relógio está aí trabalhando, né?
Mas você precisa pensar, quem criou esse relógio então? Então, para pensar essa engrenagem do mundo que nós estamos hoje, é preciso pensar que existiu, aqui o termo entre aspas, um relojoeiro que criou tudo isso. Como Aristóteles vai dizer, um motor imóvel que move a todos, mas não é movido por ninguém. Assim somos nós. E eu citava ainda o texto do parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica, que nos fala um pouco desse tempo, dos sinais dos tempos que estamos vivendo hoje. Nos últimos tempos, a igreja passará por uma prova final, onde muitos serão abalados na sua fé. Será que não é esse tempo? Quantos já estão desistindo? E a postura ou impostura religiosa é a do anticristo, onde o homem e a mulher, como se achando Deus, deixa ele de lado e proclama-se Deus de si mesmo. Basta olhar aí como se encontra o mundo hoje. Esta nova ordem mundial que tenta se impor, inclusive ontem assistíamos um vídeo, né? Não me recordo o termo, Gabriel. Reset. Grande reset. Se você puder pesquisar algo nesse sentido aí, procura. O grande reset mundial. Procura lá. Você vai entender um pouco do que é este plano maquiavélico, né, dessa grande nova ordem mundial que está tentando se impor aí. Como que um mundo sem Deus. Esta estrela que nos revela também, poderia dizer aqui, a igreja que nos leva para esse menino. A igreja que hoje quer se colocar como essa estrela, para te levar, para me levar a este ato de adoração, assim como aqueles reis magos. Saibamos ler os sinais dos tempos. Se Deus usa até mesmo uma estrela para falar com os magos, Deus está dando sinais a nós hoje. E qual o sinal que Ele nos dá hoje? Volta para Deus. Muda de vida. Converta-se. Nós não sabemos se vamos chegar ao final desse ano vivos. Não sabemos como vai ser os desdobramentos de tudo isso. Não sabemos como vai se impor essa nova ordem mundial. Não sabemos se as perseguições vão nos levar até mesmo à morte. Mas uma coisa eu preciso dizer a você: em meio à tribulação, em meio a esta prova final, permaneça firme. O que é permanecer? É ficar, é não sair, é estar com Cristo, é dizer: Senhor, eu estou aqui mesmo que tudo conspire para a maldade, conspire para um mundo sem Deus, mas eu quero estar na tua presença. E aí vale aquele texto de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso, gente? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé e rezar esta palavra. Se você mais uma vez quiser fechar seus olhos, hoje a pergunta para você, que você possa levar para casa: o que eu aprendi com essa cena de hoje? Com estes reis magos, Gaspar, Baltazar, Melquior. Se eu preciso adorar mais, me ajuda, Senhor. Se eu preciso romper com toda preguiça para vir à Santa Missa, a participar da oração, dos momentos litúrgicos, a reza diária do Santo Terço, quantos já não rezam mais? A fazer a oração em família. Se tem alguém que está sem falar com outro, retomar aí a caminhada, o desejo de pedir perdão ou dar o perdão. Quanta gente brigada por causa de política, meu Deus. Vai pedindo ao Senhor: Senhor, renova o meu coração, traze-me de volta à tua presença. Nós somos feitos, amado irmão, querida irmã, do barro. Somos criaturas, criados sim à imagem e semelhança, mas esse sopro de vida veio sobre nós. Vem para nos renovar. Eu peço hoje, vem, Senhor, renovar o coração dos teus filhos, para que possam voltar para casa hoje, não do mesmo jeito, mas dizendo para si mesmo: eu preciso mudar de vida, eu preciso me converter enquanto há tempo, eu preciso
guiado por essa estrela, assim como estes reis magos, me colocar em adoração, me colocar na presença desse Deus que não me abandona. Diz assim: eu quero, Senhor. Pode ser melhor: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, Caminhar na tua presença. caminhar na tua presença. Me ajuda, Me ajuda, porque nem sempre porque nem sempre eu quero estar. eu quero estar. Muitas vezes, Senhor, Muitas vezes bate em mim bate em mim o desejo o desejo de desistir, de desistir, desistir da fé, desistir da fé, desistir da família desistir da e família até da própria vida. e até da Mas eu te própria peço, vida. Mas eu vem em meu auxílio, venha em meu auxílio, renova-me, renova, para que a exemplo destes três magos, para que exemplo desses 3 reis magos eu possa eu possa te adorar te adorar em espírito em espírito e em verdade. e em verdade. Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor, por esta palavra de hoje. por essa palavra de hoje. Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Eleva o volume da sua voz e canta com fé. Eu e minha Aumenta o vigor da sua fé nos seus dias. Renova em você esse desejo de caminhar na presença de Deus. E que a sua família, seja uma família que adora, uma família renovada no poder deste Espírito Santo, uma família que preza pelos valores celestes, que se coloca na presença desse menino e caminha com ele, guiado por esta luz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu hoje, Senhor, rezo pelas suas famílias, pelos teus filhos que hoje se encontram nesta igreja. Quantos chegam na igreja angustiados, alguns chegam vazios e saem mais vazios ainda. Mas eu te peço, Senhor, não permita teus filhos virem a este lugar tão sagrado e ouvir a tua palavra que renova, a tua palavra que criou o universo, que criou todo o ser. Esta palavra que hoje possa renovar, Senhor, este coração, esta alma. Aquele que diante da família faz algo de errado, que tem contrariado a esposa, o filho, este marido, traz hoje de volta para o teu santo seio, Senhor. A essa esposa incompreensiva eu te peço hoje, devolve sim a serenidade, a compreensão para com este marido, nem sempre calmo, mas às vezes com alguma grosseria, faz os seus filhos voltar a se entender. E como voltam a se entender, assim como os filhos desobedientes precisam também aprender, voltar a obedecer os pais. E como voltar a esta unidade? Por meio da oração. Por isso essa palavra é verdadeira. E assim finalizamos. Eu e minha casa, nós queremos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Canta com o máximo volume da sua voz, com a sua fé. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda esse Deus menino que nos renova a fé, que renova o vigor da sua família e dos seus dias. Amém. 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 Professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do